Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, dependência de álcool e drogas. Quais os desafios e consequências? Hoje eu recebo aqui no programa a psicóloga clínica Rita Pereira, integrante do CAPS, Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas, do município de Tubarão. Rita, meu agradecimento pela sua disponibilidade e ter aceitado nosso convite para vir no programa nesse dia. Obrigada, Coronel. É um prazer poder estar aqui e divulgar um trabalho que é tão importante dentro da comunidade, que faz uma diferença muito grande na vida de cada pessoa, de familiar que é paciente do CAPS, né? Sim. Bom, e desmistificando, né? O que é o CAPS? Esse centro, né, de apoio CAPS, psicossocial. Ele é justamente isso. É um trabalho porta aberta, que a gente chama, ou seja, todo mundo pode chegar a qualquer momento, desde o momento que está em funcionamento. Sem agendamento, não precisa. Sem agendamento, das 7 às 17. Estou me sentindo mal, tenho um vício em alguma coisa, né? Estou dependente, inclusive hoje em dia, de jogos, né, de outras dependências, outros vícios que são bem graves. Também alvo do CAPS, esse tipo de dependência? Também jogos? Se tu chegares hoje no outro CAPS, que é o CAPS 2 que a gente chama, né, que e tiveres essa dependência, tu vai ser encaminhado, porque é um trabalho de dependência. E aí nós fazemos, aí a pessoa chega lá, então o CAPS é isso, é uma equipe enorme, com bastante gente. Cada função, pessoal, a gente faz um acolhimento para entender o que aquele paciente tem, né? E faz os encaminhamentos de acordo com o caso específico. Com o caso específico dele. Sim. Normalmente, nós vamos marcar aí sim, nós vamos marcar com o médico, né? Se for um caso de urgência, a gente até tem, né? O médico pode fazer alguma coisa assim nesse sentido. Mas a gente marca a consulta com o médico, especialista, né, psiquiatra, ele faz a consulta com o médico, pega a medicação todinha lá, né, e dependendo do caso, encaminha para alguma terapia, para algum tipo de trabalho de excelência, né? Já atendido, já sai com medicação, né? E quais os profissionais que trabalham lá, né? Além desse, você citou, na psicologia, né? Então, nós temos psicólogas, né? Tem as assistentes sociais que fazem normalmente essa avaliação, os técnicos de enfermagem, enfermeiros que aplicam inclusive medicação, os médicos, né? Temos médicos psiquiatras e clínico geral, e temos arte-terapia também, temos atividade física, também temos uma pessoa que faz atividade física. E somos essa equipe, assim, né? Somos bastante gente e tem os grupos específicos de cada situação. Então, arte-terapia, né? Nós temos a nossa artesã que faz esse trabalho, feminino, masculino, misturado. E temos musicoterapia também. Nossa, trabalho completo, né? É muito legal. Bom, e como é um trabalho que funciona, como você colocou, né? De portas abertas, né? Então, não tem nenhum tipo de agendamento. A pessoa pode chegar lá... qualquer horário de funcionamento para ser atendida. Eu pergunto, existe algum tipo assim, de constrangimento ou preconceito da pessoa procurar o CAPS? Existe. Existe isso? Infelizmente existe. A pessoa se sente envergonhada, talvez, de estar procurando a entidade? Muita gente, às vezes, chega e diz assim, eu resisti muito porque vir aqui, então eu estou vindo do psiquiatra particular, que eu faço um tratamento, mas ele disse que aqui é o melhor lugar, então eu estou vindo e tal. E ela, num primeiro momento, a pessoa chega, realmente ela se sente um pouco constrangida, ela acha que vai ser vista chegando no CAPS, mas ela pode ser familiar, ela pode, e eu como psicóloga, né, tenho esse entendimento e acolho esse sentimento da pessoa, né, que assim, mas ela está chegando, ela pode ser familiar, ela pode ser amiga, ela pode estar trazendo. Tanta gente chega lá para levar um colega, para levar um parceiro, para levar uma esposa, um filho, um pai, um tio. Né? Não necessariamente, então, não necessariamente eu estou indo para me tratar. Lá, e outra coisa, a gente também tem que desmistificar isso, né? O vício, a dependência,
não é uma escolha. No momento que foi experimentar, né, a droga, às vezes na juventude, e às vezes até mais velha, nós temos casos de mulheres, né, de 40, 50 anos que são agora, que começaram a beber, né, ingesta de álcool depois dos 50 anos e se tornaram alcoolistas. Então, assim, mas elas chegam lá, né? Então a gente tem esse entendimento, né? E a pessoa se viciou, virou dependente daquilo. Então, para sair disso sozinho, sem uma ajuda, sem, às vezes, um tratamento medicamentoso, sem a terapia... Realmente é difícil, né? É bastante difícil. E quanto antes procurar, melhor, né? Com certeza, com certeza. Muitas vezes esse constrangimento que ela sente está atrasando, né? Exatamente. Para ela vencer, né? Exatamente. O problema do vício ou da dependência. Porque por longo tempo as consequências são muito maiores. Né? Um usuário, por exemplo, de álcool que começou lá aos 12, 13 anos, por exemplo, a usar tomar sua cervejinha, depois passou para uma vodka, passou para uma cachaça, passou para seja lá o que for, né? Se ela vai tratar isso, o problema é que a pessoa demora a enxergar que aquilo é um vício. Ela sempre acha que não, eu não sou viciado, eu tenho controle. Que pode abandonar a qualquer momento. Não, eu não tenho, eu só tomo, o que tem? Eu só tomo a minha cervejinha. Só que aquela cervejinha, quando ela é diária, ou quando ela, até só final de semana, mas ela é em grande quantidade e que, né, porque ela é uma substância psicoativa, ela modifica o teu modo de ver a vida, o teu modo de te relacionar com as pessoas. Né? Altera completamente, né? E os gatilhos que fazem procurar, né, também, né? Então, daí a gente vai investigar dentro da psicoterapia qual o motivo, né? E por que ela começou a procurar e por que aquilo se perpetuou? Por que continuar com aquilo? Porque existem... Porque, assim, hoje, né, eu avalio assim, né? Muitos de nós, e a grande maioria de nós, já tem um consumo de uma bebida alcoólica, né, social. Uma coisa é tu saíres de noite, tomares, né, para um jantar, tomar um vinho, uma coisa... E pronto, tomou aquilo, foi dormir, acabou, passou. Isso é social. Sim. Né? Uma quantidade. Agora, a pessoa que sai para beber e não consegue parar e continua bebendo, continua. Dali, ela vai para um outro bar, ela vai para um desses 24 horas comprar mais bebida, ela vai para um posto. Toda reunião social tem que ter o álcool. Tem que ter o álcool. Não vou ficar num lugar que não tem álcool, né? E ela continua. Tem gente que passa 2, 3 dias sem dormir, consumindo álcool ou droga, ou as duas coisas. Realmente é grave. Bom, muito grave. Vamos continuar no próximo bloco. Tá. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estou recebendo a psicóloga clínica Rita Pereira, que é integrante, né, que atua no CAPS, Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas da cidade de Tubarão. Bom, Rita, dando continuidade, né, ao nosso tema, nesse segundo bloco, falar um pouco para a gente a respeito de qual a maior incidência pela sua experiência, né, pelas demandas que você se depara, a questão das drogas, do álcool, qual o tipo de droga que mais se destaca nos atendimentos? Ultimamente, o que a gente tem tido bastante, né, é a questão do crack, e a cocaína e o crack. O que acontece? Porque assim, a maconha é um tipo de droga que a grande maioria deles usa, mas não considera usuário. Não se considera dependente. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema porque ela traz consequências muito graves. Normalmente o início do uso da droga, da maconha principalmente, é lá bem na adolescência, bem jovenzinhos, e causa um dano muito grande. Né? Mas aquilo para eles é uma coisa tranquila, isso me acalma, eu uso a maconha porque me acalma, eu só quero parar o crack e a cocaína. Algo recreativo, né? O caráter exatamente. Dessa forma que eles utilizam. É como se fosse... Não, e funciona como medicação, tá? É como se eles considerassem assim que fumar
A maconha me acalma, então é quando eu consigo dormir, é quando eu consigo relaxar, quando eu estou muito ansioso, né? E não considera o outro lado, né? Que é justamente né, como é que a gente diz, do hábito, né, do vício do cérebro de não se desenvolver, de não pensar e causar e todo esse relaxamento vira uma doença muito grave, né, que é justamente a pessoa não conseguir mais viver sem estar sob esse relaxamento, Sim. né? Só que ela causa aquilo que a gente conversou no outro bloco, né? Que é a modificação, né? Ela é ela é uma substância psicoativa, então ela faz com que o teu cérebro veja as coisas de outro modo, né? Então é muito grave. Mas o crack tá muito, é uma quantidade muito grande, assim, de crack que a gente tem visto e as sequelas dele, né? Então as pessoas chegam desesperadas por causa do uso do crack. Que é uma droga muito barata e ela tem um efeito muito imediato, muito rápido, mas ela destrói completamente a vida de uma pessoa, né? É como se popularmente as pessoas também comentam, e quando a pessoa é viciada em crack, ela adquire um aspecto de zumbis. Sim. Isso que eles costumam dizer, né? É que a pessoa esquece de comer. Tão devastador que é. Devastador. A pessoa esquece de comer, esquece de se alimentar, eles chegam desidratados, eles chegam magros, extremamente magros, sem dormir, eles chegam pedindo, por favor, ajuda. Então, é realmente muito grave. E ela, normalmente, ela evolui da cocaína. A pessoa começa... O histórico normalmente é assim, a pessoa começa bebendo, quando é jovem, usando maconha, depois evolui para a cocaína e depois, quando ela fica muito cara, a cocaína é uma droga mais cara, eles vão para o crack. E aí né, isso causa esse transtorno. Então ela fica com todas as sequelas, com toda aquela né, síndrome persecutória, né, com essa questão as alucinações. Nossa, a vida destruída, né? Destruída. E a vida da família. Sozinho não tem como sair disso, é muito raro, né? Não consegue. Sozinho é muito difícil. Sem psicoterapia, sem a medicação adequada, acompanhamento. E a rede de apoio, né, de familiares, enfim. E, normalmente, o que acontece com a rede de apoio? Abandona. Exatamente, ela não se suporta, destrói, né? Porque não aguenta mais. As mães não aguentam, né? Os pais, a família, os irmãos que tentam segurar e aí começa a roubar as coisas dentro de casa para trocar as próprias coisas sua bicicleta, sua roupa, seu tênis. E os encaminhamentos, Rita? Quais são as formas, né, de fazer o tratamento? É possível fazer, por exemplo, uma internação involuntária? Sim. No caso de uma pessoa que a rede de apoio não consegue mais ajudar, não consegue conter, não consegue, e a pessoa está sofrendo riscos, né, podendo causar danos a si mesma e ao próximo, então a família ela pode fazer uma solicitação de internação, porque o CAPS, ele faz o tratamento ambulatorial. Claro. Então, o medicamento, a psicoterapia, todo esse apoio, esses grupos, tudo isso faz. Mas, às vezes, não é suficiente. Então, precisa ficar um tempo longe, né, da droga, longe do ambiente. Então, internação é muito, muito interessante, né? É muito importante em certos casos e ajuda muito. É o que resolve. Então, o médico faz essa avaliação, né? E se é em comunidade terapêutica, que ela tem um modo mais light, vamos dizer, mais leve, uma conduta, né, não é hospitalar, né, ou para um hospital realmente psiquiátrico com toda a medicação, com todo acompanhamento, né, que é diferente, né. Então, depende. Aí a internação pode ser involuntária, pode ser voluntária, como ontem, por exemplo, eu fiz um atendimento de um paciente, ele disse assim, eu acho que eu quero me internar. Eu não estou conseguindo. E é comum eles pedirem? Sim, é bem comum. Uma internação voluntária? E aí eles começam a ir para todo dia para o CAPS para ver se sai a vaga, porque como ela é regulada pelo sistema SISREG-SUS, né, precisa entrar na fila. E nós temos poucas vagas. É interessante, né? Porque se ele está pedindo a internação, ele já atingiu um nível de consciência sobre o problema dele, né? Normalmente é pelo desespero mesmo do da dor, ponto, do sofrimento. Assim, da fome, às vezes situação de rua, eles acabam ficando, né? Ou ficar sozinho. Tem um desses pacientes que ele pediu esses dias também, ele disse assim, eu não aguento ficar morando naquela casa sozinho absolutamente, ninguém mais quer ficar comigo.
Então eu quero ser internado. É um sofrimento muito Então grande. eles vão para uma internação, ficam em comunidade terapêutica, pode ficar até 9 meses. Então, às vezes começam a trabalhar lá dentro, ajudam, né, voltam realmente recuperados. Alguns que vão por obrigação não ficam tanto tempo assim, já, né, porque tu vai, né, e tu tem que querer ficar. Claro. Porque senão, Faz parte do tratamento, né? a menos que seja compulsória, né, judicial, que aí o juiz mandou, né, internar e daí eles ficam, mas também é um tempo limite. E os custos dessas clínicas, geralmente, me parece que são altos, né? Devido aos profissionais envolvidos, Sim, né? sim. Eles são, mas é uma barreira para esse tipo de tratamento? Na verdade, Geralmente, assim, ó, essas comunidades que nós temos convênio, a prefeitura Sim. paga, né, Claro. essas vagas. Mas se a pessoa quiser ir para uma clínica, outra particular, os custos são bastante altos. São bastante altos, não é qualquer família que consegue bancar ou quer bancar, Claro. né? Por quê? Porque não tem um entendimento. E aí vem uma segunda coisa que eu acho bem importante falar, que é o atendimento ao familiar. O apoio que nós damos ao familiar para entender o outro lado do uso da droga, do álcool. Tem que tratar o familiar também, né? Na verdade. Porque ele muitas vezes não sabe como conduzir. Para não ser um ambiente propício, né, Também. para esse familiar dependente, Sim. né, continuar no vício. Né? É. Bom, vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estou conversando com a psicóloga clínica Rita Pereira, que é integrante do CAPS, daqui de Tubarão, que é o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas. Bom, Rita, nesse último bloco, vamos falar um pouco sobre questões da recuperação, né? Quais os aspectos, né, no seu entendimento, pela sua experiência, mais importantes para a recuperação do dependente? A primeira coisa é a autopercepção, né, da sua dificuldade. Então, quando o paciente ele chega lá e começa a fazer o tratamento e ele começa o medicamento, ele supre um pouco aquela ansiedade da busca, né? O termo técnico é fissura mesmo, né? Então, assim, ela supre um pouco os impulsos, a busca e a gente começa a trabalhar, então, na mudança do ambiente, do paciente sair daquela roda de amigos, daquela Eles falam situação. muito, né, de hábitos, pessoas e lugares. Exato. Né? Exatamente. Então, quando ele consegue perceber toda essa dificuldade dele e consegue dar esses primeiros passos, né, buscando, por exemplo, eu chego a dizer para os pacientes assim, às vezes, se está aflito, vem para cá, para o CAPS um pouquinho, a gente está aqui aberto o dia inteiro, bate-papo com alguém, né, porque essas são as dificuldades e o apoio, então, de qualquer pessoa, de amigos, de colegas, de familiares, né, e da medicação bem usada, e isso é uma coisa bem interessante que o CAPS-AD oferece, que é essa medicação, essa avaliação do que faz bem isso com aquilo, né? E aí o paciente no retorno ele vem, não está me fazendo bem, está me deixando mais ansioso, está me deixando, não consigo dormir. Toda essa situação ajuda muito, né? Então começa com isso, com essa autopercepção e com o tratamento em si. E aí a gente trabalha então dentro dos grupos. Nós temos grupos para familiares. Né? Então a família vai lá e aí a gente ensina como fazer, como tratar. Quais são os tipos de orientações ou tratamento, né, se for dessa forma técnica, que vocês fazem com as famílias? As famílias, primeiro a gente ensina, né, do começo, assim, quais são as reações de cada droga, porque muito constantemente a mãe, ela não percebeu sequer qual é o efeito daquela droga. Ela vê mas não sabe como que age. Então a gente ensina como que age, como lidar com a pessoa que está sob o efeito do álcool ou da droga, né? Porque uma pessoa pode ficar agressiva e a outra pessoa pode ficar calma e não querer saber de nada, e aí tem as questões, aí vem todas as questões do dependente, né? De sofrimento
de fuga. Então, às vezes, ele sai de casa e fica dias fora de casa. A cobrança. Então, a gente ensina realmente como fazer, como tratar, como conversar, para evitar esses conflitos, mais conflitos, porque normalmente já vem de conflitos. E aí, como eu estava conversando também, né, não é necessariamente a pessoa vai para a droga porque ela quer uma fuga. É às vezes só porque viciou mesmo. E aí ela continua usando. Então ela tem aquela necessidade no sangue, no cérebro, né, de estar sobre aquele efeito. Então são essas situações. E aí a recuperação tem a ver com todo esse conjunto. E o medo da recaída. Eles têm muito medo da recaída. Isso persegue eles a vida toda? Persegue a vida toda. A vida toda. Eu tenho pacientes, né, que já não usam há bastante tempo. Quando eles não usam há bastante tempo, eles têm um tempo... a gente não tem um tempo exato, assim, para dar alta do CAPS, né? Mas eles retornam com uma certa... Às vezes não é porque recaiu, eles retornam para alguma avaliação, né, para se cuidar mesmo. E eles retornam para dar seus testemunhos. Né? Então, nós temos pacientes que já pararam há muito tempo, que são pacientes antigos e que vão lá para ajudar no jardim, para ajudar na musicoterapia. Depois de passarem pelo CAPS. Depois de passarem pelo CAPS. Se tornam colaboradores. Colaboradores. Interessante isso aí. Né? Eles nos ajudam e vão para conversar, e vão para participar de eventos, que a gente tem os trabalhos, que, né? Às vezes a gente tem... por exemplo, agora Dia dos Pais, a gente faz um café e chama o pessoal, Isso reúne. fortalece mais eles ainda, né? Muito, nessa questão muito. Dessa recuperação definitiva, porque agora estão lhe dando palestra, ensinando. Então, eles são referências para que eles querem superar. Por isso que é interessante esse trabalho que eles vão, às vezes, para as comunidades terapêuticas e conseguem lá, né, servir para exemplo, para ajudar. Os grupos de psicoterapia também são muito interessantes, que a gente, né, reúne os pacientes e um conta para o outro, porque eles se sentem tão sozinhos. E quando tu vê que tem um outro que passa aquela mesma história que tu passas, né, que tu não consegues enxergar, acha que tu tá sozinho no mundo, e tu vê, mas foi, então como é que tu fizeste, né? E aí tem as procuras, né? Então, o que psicologicamente existe? Existe os vazios. Então, eu posso preencher, tenho pessoas que procuraram igrejas. Igreja, sim, faz um papel muito importante para eles. Né? A espiritualidade, de qualquer forma. A espiritualidade, né? Exatamente, né? E tem pessoas que procuraram o exercício, e o exercício, né? E se tornou um esportista realmente, começou a correr e foi fazer alguma coisa nesse sentido. Professores, né? De arte, de alguma habilidade que tinha. Acaba canalizando, né? Acho, né? Aquela energia que seria direcionada para o consumo da droga. Com certeza. E dá uma outra interpretação, uma outra roupagem para aquela energia. Né? Dá uso daquela, né? Exato. Porque o que é o uso da droga? É o prazer, né? Sim. É o prazer de estar naqueles momentos, né? Distante de todo um pensamento pesado, de toda uma situação ruim. Então, uma atividade que te traga um retorno bom também te produz esse hormônio, que é o hormônio da felicidade, e te faz bem. Então, quando tu começa a encontrar alguma coisa que também te faz bem, é muito interessante. Sim. Bom, Rita, a gente está aí nos minutos finais. Queria que você deixasse aqui uma palavra, né? Uma última palavra aqui para aqueles, principalmente, que estão tentando se recuperar. Eu quero dizer para essas pessoas que procurem ajuda, né? Tentem ao máximo conversar com as pessoas, olharem, terem essa autopercepção. Realmente eu sou dependente, isso não é vergonha para ninguém, isso não diminui ninguém, né? Procure ajuda, nós estamos lá para isso, para ajudar, e o serviço de fato ajuda. Nós temos casos, né? Eu tenho o caso de uma moça, né, muito bonita, lá dentro do CAPS, ela é chamada de modelo, uma moça muito bonita, muito jovem, e ela chegou lá dizendo: sou dependente de maconha e não quero que isso faça parte de mim, eu uso um perfume bem gostoso e quando eu vejo estou com um cheiro de fumaça, um cheiro de maconha, eu não consigo enxergar as coisas, estou sempre ansiosa, porque a maconha traz essa euforia, né? Então, procure, né? Vamos lá falar com a gente, vai ser muito bem recebido, né? Tem todo um atendimento gratuito, né? Não tem filas, as filas são curtíssimas e funciona. Funciona, isso que é o mais importante. Funciona. Né? Trabalho de excelência. Rita, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas palavras, né,
de coragem, né, de vitória, histórias, né, que você deve testemunhar todos os dias, Sim. histórias difíceis e histórias de superação, né, e parabenizar pelo brilhante trabalho que vocês realizam, de grande relevância, né, na vida dessas pessoas. Eu que agradeço. Eu acredito muito na divulgação dos serviços e de como que eles realmente funcionam para que as pessoas possam conhecer, entender, apoiar, né, e trazer mais saúde, né, para todo mundo. Ok, muito obrigado. Obrigada. Bom, hoje eu conversei com a psicóloga clínica Rita Pereira, integrante do Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.